até de agradecer a Deus por um dia vivido. Vamos, nesse instante, buscar através das nossas mentes os nossos mentores, os nossos cavaleiros, nossos ministros. Vamos, meus irmãos e meus mestres, diante da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, que aqui tivéssemos esta oportunidade feliz de juntos reunidos estarmos para manipular estas forças em nosso benefício, em benefício dos que precisam de nós nesse instante, em benefício das nossas vidas, dos nossos caminhos materiais, do equilíbrio das nossas mentes, dos nossos corações. Vamos em busca da força da cura desobsessiva, que os grandes cavaleiros de Jesus nesse instante possam chegar até nós, que possamos ir em busca das nossas boas heranças transcendentais, possamos ir em busca dos nossos ministros, esses ministros de Deus, para que possamos reforçar esta força-luz. Jesus divino e amado Mestre, Jesus divino e amado Mestre, como vós disseste, Jesus, que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, estaria Jesus entre elas em espírito e em verdade. E confiante na tua promessa que estamos nesse instante, nessa hora precisa Jesus de nossas vidas, e na individualidade de cada um. Permita que possamos receber de conformidade com os nossos merecimentos. Jesus. Nesta hora, Jesus, em que sentimos nossos corações na força-luz do teu imenso amor, pedimos que chegue até nós com a Thaís 108, nossa Mãe Clarividente em Cristo Jesus. Te peço também, Jesus, meu Mestre, em nome do grande Simbiroma de Deus, nosso Pai Seta Branca, a presença dos grandes cavaleiros águias, e que possamos movimentar esta força para que toda corrente negativa seja manipulada nos planos espirituais dos mundos encantados, e possamos, Jesus, receber em eflúvios, manipulando em benefício das nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória do reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Jesus, nesse instante, que possamos, Jesus, ser ouvidos nas dimensões superiores, e esta força faça retorno até os nossos flancos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Hoje nós vamos falar sobre os tronos, o trabalho de trono.
que parece ser assim, tão simples na realidade, né? Trabalho simples, você pega ali um aparelho, faz a sua preparação e diz, vamos para os tronos, vamos trabalhar nos tronos, né? Vamos. Parece simples, parece um trabalho assim, com tanta facilidade, mas na realidade, naquele instante, está acontecendo muitas e muitas coisas nas dimensões, naquela hora. O trabalho de trono é uma força igual um pêndulo. A corrente mestra, ela sai do radar e assiste. Eles falam tipo uma ramificação. Ela atinge a cura, ela atinge os tronos, ela atinge a mesa, né, formando aquela ligação, e vai manipulando aquelas correntes e revertendo em eflúvio os pacientes, né? É um trabalho de alta precisão e um trabalho importantíssimo. Mas nós vemos que hoje os nossos comandantes ainda se preocupam com o paciente. E o comandante daquele setor não tem nada a ver com o paciente, absolutamente nada com o paciente. A função dele, nem o plano espiritual está preocupado com o paciente. Eles estão preocupados com os espíritos que precisam ser passados ali e a força que terá que se movimentar. Então, o médium muitas vezes está conversando aqui fora, rindo, brincando ali, entra no templo e de repente vem ali uma médium de incorporação, é um doutrinador, diz, vamos trabalhar no trono? Vamos, tá. Né? Parece simples, uma simplicidade, mas na realidade é algo muito mais sério do que nós imaginamos. Primeiro, os nossos pretos velhos, não é você mentalizar como se você tivesse aquele preto velho com um saquinho nas costas, pelejando, não. São magos do Evangelho das dimensões supremas. Inclusive, existem as origens primitivas acima da me foge agora, gente. Me foge a palavra exata. Mas é uma dimensão suprema de Jesus. Muitos desses pretos velhos trabalham na Universidade Manhante, na dimensão superior, mundo luz. Tem, inclusive, alguns pretos velhos que dão palestras sobre a cura desobsessiva no espaço. Muitos pretos velhos. Certo? Então, e as pessoas chegam e dizem assim, eu falei com o preto velho ali e tal, e ele disse isso, entendeu? Numa simplicidade, né? E a gente fica olhando, tá certo. Porque você falou com o preto velho, eu falei, que bom, graças a Deus, né? Mas na realidade é algo muito mais sublime, muito mais sério do que nós imaginamos, na verdade. Então, funciona dentro de uma triangulação de força, que essa triangulação de força é feita, inclusive, na alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a seriedade que é, né? Uma vez, quando foi passado a cura, foi passada para Sandais, que era evangélico, né? Mas ela recebeu 3 estrelas, porque nós recebemos 21 estrelas. 21 estrelas, quer dizer, nós temos 7 Sandais. Então foi 3 estrelas em cada Sandai, né? Quando vieram para nós, do plano superior,
Os tronos também era para passar para Sandais. Tia chegou até a fazer, Tiãozinho fez até um mapa dos Sandais dos tronos. Seria tipo um globo, onde o comandante abria aqui em forma de U, né? Onde o comandante abria aqui, e aqueles pacientes que vinham, eles passavam ali, os pretos velhos manipulavam, saía aquela turma, entrava outra, depois de 5 trabalhos, trocavam aqueles médios, entrariam outros, inclusive com outro comandante. Aí, quando estava tudo pronto, o pai João disse, não, nós temos que ter o lado evangélico da coisa. E, muitas vezes, aquele paciente, ele se desloca quilômetros e quilômetros, e vem para ouvir a palavra do preto velho. Tá certo? E, de repente, não há comunicação do preto velho. Aquele paciente, ele volta frustrado. Mas, na realidade, ele recebeu tudo o que ele tinha que receber. Passaram os espíritos, se libertaram, mas ele precisa receber a comunicação da entidade. Porque para ele tudo, ele não sabe o que aconteceu com ele naquele período que ele passou ali. Né? Vocês vejam que aqueles banquinhos de paciente, o paciente vai dando volta. Né? Diversas e diversas voltas ali até chegar no trono. Não é assim? Naquele instante, cada volta daquela que ele dá ali, a corrente mestra vai passando, recebendo todo aquele magnético pesado, né? Quando ela está escura, ela é manipulada nos planos espirituais e ela volta em eflúvio e vai revestindo a cada paciente daquele. Então, cada paciente, quanto mais ele vai fazendo aquelas voltinhas ali, mais ele recebe. Em termos de força, em termos de cura, em termos de tudo. De impregnação de força sobre o plexo, mais ele leva com ele de conformidade, que ele vai dando aquelas voltas naqueles tronos, aqueles banquinhos. Muito bem. Muitas vezes, nós preocupamos com aquele que chega, não, eu estou atrasado, você chega e te conta uma história, e você está cansado de saber que ele está tentando te enganar. Né? E na realidade ele está enganando a ele próprio, porque é ele que precisa, não é você que precisa, é ele. Você já está ali numa escala, né? Então, ele chega e te fala uma história mais ou menos assim. Mestre, salve Deus, eu sou uma pessoa que vai viajar agora 4 horas, 5 horas, não sei, não dá tempo, então eu queria passar na frente. Você bota ele ali, ele passa, ele não recebe nada. Ele é manipulado, o magnético dele na corrente. Na corrente. A energia que está sobrando dele, porque muitas vezes, nunca se iludam não, que muitas vezes o trabalho do preto velho é só puxar a energia que está sobrando numa pessoa e joga na corrente mestra. E a corrente vai pegando. Né? Muitas vezes ele tem um médio, mas ele não quer desenvolver. Todos os dias ele recebe uma parcela de força. Por que ele é médio? Todo mundo é médio no sentido da palavra. Porque o que você ingere e transforma em energia, você é um intermediário. A palavra médio quer dizer intermediário. Desde que você é intermediário, você é um médio, evidentemente. Mas ser um médio no sentido da cruz, como nós aqui, é diferente. Nós recebemos aqui com o compromisso de emitir aqui. Esse aqui é o símbolo da cruz. Esse aqui é ser um médio. Intermediário das forças dos planos espirituais a essa dimensão física. O médio desse do amanhecer é nesse sentido. Tá certo? Não é no sentido biológico. Então, o que acontece? Ou a pessoa para encarnar, às vezes o que ele fez, a situação kármica dele é pesadíssima, é complicadíssima. Então eles dizem para ele, como é que você quer ir? De que maneira? Eu quero ir com um lado de mediunidade,
E a outra parte sofrendo as intempéries do meu dia a dia na Terra. Tá certo. Aquele lado mediúnico que ele vem já com uma força, uma linha de força a mais do normal dos outros. Por isso é que as entidades definem quem é médium e quem não é médium. Tá certo? Passam aqui, vamos dizer assim, 10 mil pessoas num dia. E eles escolhem, chamam para desenvolver 20, às vezes 10, às vezes 5. É aqueles que têm aquela linha de força a mais. Tem aquela capacidade, tem aquela condição de ser. Ele não é, mas ele tem tudo para ser. Ele não chegou lá, não quer dizer que ele é um médico, ele pode botar o uniforme e atender paciente, não. Ele vai se aperfeiçoar na linha desse amanhecer. Esse aperfeiçoamento chama, como é que dá o nome? Desenvolvimento. Tá certo? Então, o que é desenvolver? É aprender a controlar esse fenômeno mediúnico chamado mediunidade. E todos os dias ele vai recebendo uma força, né, da dimensão daquela linha que ele escolheu. Ela vai se multiplicando sobre ele. Chega a um ponto que atrapalha a vida dele. Traz uma série de doenças, de desconforto, de irritação, de nervosismo, de complicações na vida dele, de embaraços. O que é? Então ele passa por um preto velho e diz: olha, meu pai, eu estou atrapalhado, minha situação está assim, está difícil. Ah, meu filho, você é um médium, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Certo? Ele chega e ingressa na corrente. Então o que eles fazem com aquele paciente naquela hora? Eles manipulam aquela energia que está faltando e ela vai para a corrente mestra. Eles pegam os espíritos que ele traz, porque quem tem uma força a mais tem a condição de trazer mais espíritos, porque os espíritos vão usufruir daquela força que ele tem. Tá certo? Vamos dizer, nós estamos nós dois aqui, tem um espírito que ele precisa ser passado, ele precisa receber alguma coisa. Se você tem e eu não tenho, é evidente que é você que vai fazer. Não sou eu. Não é? Então, eles vêm, eles passam aqueles espíritos, né? E pega aquela energia a mais, joga na corrente mestra, aquele magnético, ela vai para a corrente mestra, tá certo? E ele sai aliviado, alegre e feliz da vida dele, e os caminhos dele estão abertos. Sem sombra de dúvida. É um fenômeno, mas não sabe a pessoa e nem quem atendeu sabe, na realidade. Né? Precisa de um preparo. Numa mesa evangélica, não precisa, porque são diversos fluidos. Aqui está um espírito, eu doutrino um espírito aqui, ele não sobe, muitas vezes ele precisa de um fluido a mais. Vem um outro aqui atrás de mim e faz a chave novamente, doutrina e ele é levado. Tá certo? No trono, não. Mas no trono você tem uma triangulação de forças. É bem diferente, né? Existe a força. Vamos dizer assim. Vamos ficar aqui um pouquinho, nesse quadro aqui, para nós ver. Veja bem. O trono está aqui, né? Aqui está o aparar, com o seu mentor, e aqui está o doutrinador, nas costas. Né? Então aqui, ele tem a força, esse magnético desse paciente, ele tem esse aparelho com o seu poder iniciático, tem esses mentores desse aparelho, esse preto velho, o médico de cura que estão ali dando assistência, tem aqui a princesa desse doutrinador, o cavaleiro, o ministro, né? Então ele faz isso, ó. Um trono é um trabalho, ele interlaça, ele liga, faz uma ligação. Aqui é um trabalho à parte, cada trono daquele é um trabalho à parte. Está funcionando 21 tronos, são 21 trabalhos, funcionando constantemente. Aqui. A energia da corrente mestra, ela vem dos mundos de Capi e faz isso, ó. Ela é um pêndulo, é como um pêndulo. Ela vai e vem. Ela vai e vem. E aqui aquele turbilhão está subindo aqui, ó, na corrente mestra. Ó.
vai subindo na corrente média, vai manipulando. O doutrinador, ele em pé aqui, conforme ele vai fazendo a limpeza, vai ficando aqui os resquícios, né? É como um lodo esverdeado, e de conformidade que ele vai fazendo a limpeza, esse morrinho da mão aqui, ó, manipula uma força, conforme você estala o dedo aqui, ela esparrama aquela energia, ela esparrama aqui, mas dentro desse círculo. Aqui. Então é um fogo chamado fogo etérico, que eles têm o compromisso de nos dar assistência num trabalho oficial, ou num retiro. Na abertura do sono, eles têm esse compromisso de nos dar essa assistência. Então ele passa e vai queimando esse exercício. Vai queimando esse exercício. Ele faz a limpeza do tempo. Né? Os castiçal de vela que estão aqui, que eles forneceram, né? Vai queimando o magnético pesado, a energia pesada. Ela vai queimando, como na mesa, como no sono. Ela vai queimando o magnético pesado, certo? E vai havendo, então, todo esse trabalho, toda essa manipulação de força nesse período de tempo de atendimento. E parece simples, não é? Ah, vamos pro trono, vamos, ô Ninfa, salve Deus, pode ir pro trono. Vamos, graças a Deus, está ali, né? Então é preciso de uma interligação nesse trabalho aqui. Como? Um trabalho chamado ionização. O que é ionizar? É unir, é revestir. Por quê? Porque na mesa tem outro doutrinador que vai ocupar aqui. Eu saio e venho outro também para o meu lugar. Nos tronos não tem. Não existe isso nos tronos. Né? Então é feito a ionização. Inclusive o médio de incorporação consciente do seu trabalho, quando ele chegar ali, que ele for posicionar os tronos, ele deve fazer isso, ó, meu Senhor e meu Deus. Ele abre o flexo. Ele abre a condição do flexo dele. Ele tem uma facilidade maior com essa força aqui. Entendeu? Aí ele senta, o doutrinador senta ao lado, né? Levanta. Muitos doutrinadores costumam fazer o convite em entidades sentadas. Olha, gente, é um desrespeito. Eu nunca fiz e jamais o faria. É um desrespeito. Deve levantar. Você vai fazer a ionização, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele instante, uniu a força de dois pregos. São 14 mantras de força em movimento. Movimentando aqui tendo esse ciclo. Né? Ele levanta e faz um convite à entidade. A entidade vem, incorpora aqui. Vem o paciente. Quando sentar o paciente, há a triangulação de força. A força do paciente, que é até o magnético, até às vezes pesado. A entidade, o aparato e o doutrinador, que é a triangulação de força. O maior poder que existe nesse plano físico. Mas veja bem, é preciso ter a consciência. Hoje, está muito mais fácil nós acreditarmos nas ordens, muito doutrinador gosta até da ordem, se sente dono do local, que na realidade não é nada disso. E estamos deixando de acreditar nas entidades. Olha, uma entidade é um poder, pelo amor de Deus, né? O comandante precisa ter essa consciência. É um poder infinito. E nós, quantos de nós? Não, eu fui lá, mas a entidade não estava ali incorporada, não. Estava, a entidade estava incorporada porque eles têm um compromisso de não deixar o aparelho vazio, porque ele está dentro de um ciclo iniciático de trabalho. Ele não deixa o aparelho vazio por nada desse mundo. Será, gente? Nós temos 2 tronos ali, cheios de médicos incorporados. Será que todos conseguiriam fingir? Será que todos se fariam de incorporados sem estar? Eu acho que não. Não há a menor possibilidade disso. Não. Não existe isso.
E mesmo que ninguém engana ninguém. Nós íamos enganar a Pai Santa Branca, enganar Deus Pai Todo-Poderoso, enganar esses magos do Evangelho? Jamais. Jamais. Não há essa possibilidade. É um poder, acima de tudo, é um poder infinito. Mas nós precisamos ter essa consciência, inclusive os comandantes, que estão se ligando muito a pacientes que estão aqui e se desligando das entidades. Aí é que está o perigo. Por isso é que há as más comunicações. Porque fica só essa triangulação de força. Fica difícil, cada vez dificulta mais. O comandante está aqui, vê um trabalho aqui e diz assim, acho que ali está incorporado, porque ali está uma confusão e tal. Cabe a ele fazer o quê? Vibrar, pedir a Jesus naquele instante, movimentar aquela força, para que aquele aparelho se sinta mais seguro, né? Para que aquela força aumente dentro desse ferro. É um grande trabalho. Nós temos aqui atrás os sandais, né? Os sandais. Antes havia muito mais dificuldade. Por que muito mais dificuldade? Porque não tinha esse poder aqui. Ó. Aqui já não vem daqui de Itapira. Não, já vem do terceiro plano, acima do terceiro plano, onde há um lugar chamado o Verbo Divino. Então, por isso é que incorpora os ministros. Eles vêm para aqui. Certo? Os ministros incorporados aqui, eles movimentam a energia luz para os tronos. Porque não poderia fazer os sandais como o Tiãozinho fez mandou fazer até o mapa, para fazer os sandais como é a cura. Só que era em grupo, em forma de grupo, era assim. Né? Aqui ficavam os bancos, né? Os pacientes sentariam aqui, e aqui os comandantes. Eram 3 comandantes. Certo? Como não foi possível fazer isso aqui por causa da comunicação das entidades, o Pai João disse, não, nós vamos ver se os ministros podem trabalhar, nos dar assistência no trabalho oficial. Nós vamos ver se os ministros podem fazer isso. Tá certo? Quando ele falou com o Pai Santa Branca, os ministros se propuseram a vir, então, para os sandais. Aqui. Por que aquele médium tem que pegar 50 bônus? Porque naquele período, ele vai trocando energia, ele vai manipulando energia, ele vai se harmonizando. Porque muitas vezes o médium está aqui desarmonizado, entra lá e entra para o sandai. Não, ele vai entrar na força da alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesse sandai, gente. É algo muito sério. É como ele trabalhar no oráculo incorporado para Santa Branca. É a mesma coisa. Tá certo? E de repente, o médium incorpora aqui no trono o ministro. Tá certo isso? Aí eu falei para o ministro, tal, o ministro está incorporado no trono, tá certo? Não está certo. Onde é que é preparado e prontinho para o ministro incorporar? É no sandai dos tronos. Aquele médium pegou 50 bônus, ele trocou energia com diversos plexos, com diversos mestres. O plexo dele está alinhado naquele instante. E ele está em harmonia. Tem indumentária. Há um ritual. Foi aberto ali por uma falange missionária. Há toda assistência. Então é uma condição totalmente diferente. E lá, não se iludam, que nos sandais não entra corrente magnética pesada. Não entra espírito sofredor. No sandai, lá é a força sublime. É a força da magia de Nosso Senhor Jesus. Não existe lá a corrente negativa, a corrente pesada. Não. A energia já é manipulada pelos ministros para o reforço dos tronos. O trabalho dos tronos. Não para reforçar o trabalho dos pretos velhos, não, salve Deus. Para reforçar a força luz para aqueles que vêm em busca de uma cura, em busca de uma palavra, em busca de uma paciente, em busca de uma. Tá certo? O paciente e os espíritos sofredores. Tá certo?
Veja o que é inconsciência. Nós, Pai João, quando nós começamos essa corrente, eu digo nós, porque eu faço parte do corpo mediúnico, né? Talvez pela força do meu karma mais pesado eu tenha chegado mais primeiro, tenha visto tanta coisa, tenha convivido por dia 14 anos e outras coisas mais. Então veja bem. Pai João foi aos mundos encantados de Jesus, no reino de Erechim, e aonde tinha, do oráculo de Delfos, quando se enterrou o oráculo de Delfos, tinha ficado uma porta velada e a outra operada, aonde existiam todas as chaves e todas as condições de passar o espírito. Dizer que a pessoa está endemoniada é mais fácil aí, não é? Dizer que o Seito estava com cão e tal é muito simples, mas eu quero ver você chamá-lo de meu irmão sem conhecer, sem saber de onde que ele vem, nem para onde que ele vai, quem é ele, você não está vendo? Chamá-lo de meu irmão, dar a ele uma dosagem de doutrina, ele receber toda essa impregnação de força e você ter uma chave que passe ele desse plano para outro plano. Aí é que eu quero ver. Então o Pai João trouxe do oráculo de Delfos, do trigo de Erechim, essa chave iniciática de 14 palavras. Ó Batalá, ó Batalá, entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu retiro. O que acontece? Quando você faz essa chave, ele sai daqui, pega por esta linha e é passado para esta dimensão, onde ele vai receber os tratamentos, os ensinamentos, e vai galgar os degraus evolutivos dele. Tá certo? Mas inventaram agora um outro negócio interessante. Pega 7 doutrinador e faz a entrega. Olha, eu lhe digo por Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Pai Santa Branca. Quando o doutrinador aqui no trono fez a entrega, o Espírito subiu. Fica o médium incorporado na impressão. Na impressão. Naquela ilha, culta. Às vezes passou ali um Exu numa condição perfeita. Passou numa condição perfeita. Ele é anestesiado, recebe a força dos sandais, recebe toda essa condição e é feita a entrega dele e sobe para o plano espiritual. E muitas vezes o médium forma aquele escarcéu louco com um mostinho recém-desencarnado. Está certo? 7 doutrinador levantando a mão. Dá muito mais força a esse espírito para ele permanecer aqui do que para ele subir. Porque aí, o que acontece? Quando você faz várias, você está aqui, ó. Né? Uma elevação, ela faz isso, ó. Né? Aqui. Se é 7, faz isso, ó. Fica muito mais difícil de subir do que uma elevação, na realidade. Então é mentira, essa chave iniciática não existe. Essa ionização é feita então em vão. Ela não existe, foi invenção de alguém. Não existe o trabalho dos sandais, da incorporação dos ministros, também não existe. Não existe. Porque se você é certo doutrinador para fazer um espírito subir, não existe nada disso. E nem essa chave iniciática também não existe. Tá certo? O que é isso? É a falta de preparo e da conscientização do médium. Porque existe tudo isso aqui, é um aparato de forças, gente. Trazido dos planos espirituais por uma clarividente. Tia não fez isso por conta própria, não. Nunca, jamais ela faria por conta própria. Mas o difícil é conter os recepcionistas. E geralmente acontece, como eu vi quarta-feira agora, casos de paciente. Foi necessário mais de 7 doutrinadores nos tronos vermelhos. Não se preocupe com o paciente. A nossa condição de comandante, gente, é as entidades e esse poder que está em movimento aqui. Tá certo? Esse movimento aqui.
Inclusive, o mestre do radar, quando ele designa um comandante, esse comandante aqui tem sintonia com esse mestre do radar. E aqui ele recebe esta força para assistência do trabalho dele. Agora, é evidente, se você largar o seu comando e for envolver com o paciente, o que é que o paciente tem para lhe oferecer? Nada. Tudo que tem para lhe oferecer é o trabalho, é o comando em si. E não você envolver com o paciente, agarrar com o paciente, dialogar com o paciente. Não, eu queria passar primeiro, o cara não me passou. Não entre no mérito dessa questão. A sua função é estar em sintonia com esse trabalho. E saber que ali é uma movimentação de força. Tudo que acontecer com aqueles pacientes ali, tudo está certo, nada está errado. A função deles é essa. Por que a animação que está fazendo vai trabalhar no trabalho de prisioneiro? Antigamente trabalhava, agora não pode mais. O prisioneiro, a função dele no sandário, no tempo, é pegar bônus. Não é trabalho no sandário. Antigamente trabalhava, agora não estou deixando mais. Eu aqui, está errado. Tia, sempre ela pediu que a ninfa prisioneira não fosse para o sandário de trono. Por quê? Porque ela tem que pegar a bola, ela está com 2 cadernos. Ela começa por aí, ela está com 2 cadernos. Então ela está ali, ela não pode desprezar o caderno dela dos bônus daqui de fora. Tá certo? Então vai estar com 2 cadernos, um aqui e o outro pegando o bônus e tal. Então, essa condição tia pedia já naquele tempo. O primeiro mestre a coordenar aquele sandário de trono foi o William. Entendeu? Tia chamou ele, explicou direitinho como é que funcionava, orientou e tal, depois de outro, para que fizesse assim. A ninfa prisioneira não é aconselhável, o mestre não, o ajanã não. Por quê? Porque ele vai para a incorporação do ministro, ele vai entrar dentro de uma força sublime, não vai dar passagem superior, está dentro de uma força luz, graças a Deus. Mas a ninfa tem um problema. Aqueles bônus do Sandai, junto aos bônus do Sandai, o caderno de bônus dela que está aqui, é uma luta medonha. Tá certo? Misturam forças e ela tem que estar com a indumentária. E tia pedia na época a indumentária da falange, na época. Ela está de prisioneira, ela está numa indumentária, mas não da falange. Então vem uma série de contradições aí, tá certo? Exatamente. Chama a nossa nível para não pegar bom, nem para os sinais estamos sem indumentário, né? Exatamente. Chega lá, o homem forte diz, não, pode ser qualquer nível. Não. Isso eu lhe digo com toda a condição, porque quando surgiu os sandais, a gente foi perguntar, tia, como é que fazia. Porque ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto. Inclusive, esse mestre do Sandai, ele também trajava a sua indumentária, né? A sua indumentária. O responsável pelo Sandai. Exatamente. Então, veja bem. Isso aqui é um aparato de força. Qual é a função desse médico que está fazendo essa triangulação de força dentro desse poder, dentro desse trabalho individual, cada trabalho desse? Cada 3 movimentos aqui é um trabalho. Então, são vários trabalhos. Cada um na individualidade é um trabalho. O médium não pode... Por que a pessoa não deve cruzar esses tronos assim? Porque ele pode pegar uma força esparsa. No cruzamento de 2 forças, ele pode pegar uma força esparsa, porque são 2 trabalhos. São vários trabalhos. Tá certo? Aqui, qual é a função desse médium? Naquele instante em que ele está incorporado ali, há o desprendimento enorme de um magnético. Magnético animal. Movimentando. Né? Naquele instante, há um movimento imenso desse magnético aqui, se movimentando. O que acontece? O doutrinador, é isso, o doutrinador diz assim, dá o seu nome completo e a sua idade. Por quê? Por que o doutrinador pede para dar o nome completo e a idade? Antigamente, dizia, dá o seu nome completo, a sua idade e o endereço. Mas tinha muitos doutrinadores, eu já não é terrível, muitos doutrinadores que anotavam e depois ligavam para você. Certo?
Mas quando ele pensa uma coisa, o pai João já pensou 2 vezes, já foi e voltou. Disse, então tira o endereço. Só o nome e a idade. O nome e a idade. Por quê? Naquele instante, o médio de incorporação, ele é semiconsciente. Ele não é inconsciente. Ele eleva o pensamento naquele nome e naquela idade. Tá certo? Está abrindo os caminhos do médium. Aquele magnético faz 1000 coisas naquele instante na vida do médium. Isso aqui é um trabalho só. Um trabalho só. Tá? Faz 1000 coisas na vida daquele médium naquele instante. Manipula. Ele recebe toda essa energia, toda essa condição, ele sai daqui aliviado da dor dele, alegre e feliz da vida. Se ele necessitar de um outro trabalho, ele diz, sou meu filho, passa num trabalho de indução, né, de conformidade com o problema dele, porque não é assim, gente. Muitas vezes as pessoas vêm e pensam que ele passando em tudo, ele está bem. Muitas vezes ele até se atrapalha. Por quê? Porque ele tem que passar de conformidade. Não adianta ele estar com a dor no pé e tomar uma injeção, vamos dizer assim, para dor de cabeça ou para tontura. Né? Ele tem que tomar o remédio de conformidade com a necessidade, com a dor dele. Né? Sem ninguém entrar no mérito da questão. O doutrinador não entra no mérito da questão. Ele pode confessar até mesmo um crime aqui para a entidade. Não interessa, o doutrinador jurou um silêncio. Lá de joelho, perante na iniciação dele, ele disse, esta rosa é o símbolo vivo do silêncio, da conveniência e do segredo daqueles que aflito lhe confiar. Ele pode confessar a esse paciente, confessar para essa entidade até mesmo um crime. Naquela hora ele é um doutrinador. Né? Então, ele diz, olha, eu estou com um problema assim, assim, a entidade de conformidade, a entidade já sabe, de conformidade com a necessidade dele, manda, às vezes, olha meu filho, passa num trabalho de rante, ou passa num trabalho de junção, ou passa na cura e vai para sua casinha, graças a Deus, ou vem desenvolver, enfim, aqui é a decisão dele de conformidade com a necessidade dele, porque é um trabalho individual, não é um trabalho ao todo, é um trabalho individual, cada um. Tá certo? E a entidade, quais são as suas necessidades? Tranquilamente. Então, a grande seriedade que nós temos, a credibilidade maior que deveríamos dar a esses abnegados mensageiros, a esses divinos nagus, que se deslocam na Lua, desintegram e reintegram para vir ocupar um aparelho aqui. E, de repente, esse grande mago do Evangelho é desmerecido pelo doutrinador. Ora, eu acho que aí nós estamos deixando de ganhar. Nós estamos deixando um poder que nós podemos explorar. E temos a nosso favor, estamos deixando esse poder para trás. Tá certo? Vamos ter mais consciência do que é realmente um trabalho de ordem. Aqueles fuzuê, aqueles gritos. Olha, uma pessoa, um médium que tem um plexo iniciático, ele trabalha às vezes aqui 3, 4 horas nos nomes desse. Né? Sai, vai na pista, encerra o seu trabalho e vem para cá. O que acontece? Muitas vezes, o tempo que ele trabalhou aqui, esta entidade, até a entidade dele, mais a força dos sandais, revestiu ele durante o trabalho dele. Ele encerra o trabalho dele e vem passar, toda essa força impregnada ela é puxada para a corrente mestra. Ele volta vazio. Ele volta vazio. Ele não recebe nada. Porque ele não quis. Tá certo? Tudo aquilo que ele ganhou trabalhando, no final do trabalho, ele encerra o trabalho dele. Às vezes, muitos tira até o uniforme, bota a paisana e vem passar com a entidade. A entidade pega e joga essa força-luz na corrente mestra. Reforça a corrente mestra. O que ele teria que levar para a casa dele. Ele é um trabalhador. Ele não está na condição de pedir, ele está na condição de dar de si. Então são fatores que... Ele perdeu tudo que ele tinha adquirido. É de conformidade com a consciência. Por exemplo, às vezes ela pegava uma pessoa e dava uma mentalizada nos tronos, ela dava uma mentalizada nesses sandais, e aquela pessoa saía alegre e feliz, né? Satisfeita.
ela chamava a pessoa e dizia assim: meu filho, vá trabalhar espiritual, faça um retiro, você faz uma escalada, você faz um trabalho, bota o seu uniforme para trabalhar, graças a Deus. O pessoal está bem, tia. Trabalhava, quando era de noite, encerrava o trabalho e ia passar do trono. Voltava pior, aí vinha falar: tia, mas eu... Sabe, minha filha, a entidade deu, mas você não quis. Mas como eu não quis, tia? Você não foi passar no trono com a entidade? Foi, eles pegaram aquela coisa que você tinha recebido e jogou na corrente mestra. Pronto, é um problema seu. Não é meu. Tá certo? Então é algo muito sério, nós temos que ter consciência daquilo que fazemos. Né? Você quer passar no trono? Nada proíbe, absolutamente. Nada proíbe. Você chega, antes de você fazer a sua preparação na pira, se coloque na condição de passear. Qual de nós não temos um problema? Todos nós temos. Qual de nós não precisa de conversar com uma entidade? Todos nós precisamos, evidentemente. Mas você vem, senta ali do lado da entidade e diz: ô meu filho, graças a Deus, manipula uma força sobre você e diz: vai trabalhar, meu filho. Não é assim que se fala? Vai trabalhar. Por quê? Com aquela força que você recebeu, te deu a condição. Não é isso? Você vai trabalhar, você vai manipular tudo aquilo que você tem direito. E de conformidade com o que você vai receber, é que você vai iluminar você mesmo, os seus caminhos. Tá certo? Fala, Paulo. Nós temos ministros, cavaleiros, terceiro, né? Quem sabe em outras entidades, né? Dependendo da atenção de cada um, por acontecer. Então, nós vamos passar nos tronos no mercado do Preto Velho. Sabemos o valor do Preto Velho, de onde veio a marca evangélica, sabemos disso, de Deus. Mas temos também os nossos cavaleiros. Eu acho que a única vantagem é porque nessa conversa com o Preto Velho há uma manipulação, uma troca de energia, né? Exatamente. E com os nossos mentores não podemos falar, né? Que o Preto Velho usa o aparelho para emitir a força. Exatamente. Então não precisaria nem ir lá, né? Porque nós temos nossos mentores, então nós estamos até desacreditando nele. Do que você tem, né? Você está virando as costas para o que você tem e não procurar outro. Mas há necessidade da troca de energia até. Qual de nós, o que eu falei aqui, qual de nós não temos um problema? Todos nós temos. Mas só você passou ali, você vai trabalhar, graças a Deus. Tá certo? Você preste bem atenção. Você pode observar, o médico que vive de trono em trono falando com a entidade, dificilmente ele se ergue nessa doutrina. Ele está sempre se arrastando. Observa que ele está sempre se arrastando. Por quê? Porque tudo que ele adquire, ele joga na corrente média. Ele devolve. Exatamente. Isso aqui é um mecanismo que flui, isso flui normalmente. Normalmente. A nossa corrente, ela funciona normalmente. Tá certo? Muitas vezes você dentro do templo andando em silêncio, em sintonia, com o coração aberto, a mente firme, dentro do templo você está ajudando tanto quanto o que está trabalhando no trono. Em sintonia, realmente. Sem ver aquele que está fazendo errado ali. Sem ver aquele que está olhando, está doutrinando, olhando para cima. Tá certo? Não vamos ver isso. Vamos ver os poderes que nós temos, a corrente, o que nós temos de bom, de belo, de maravilhoso. Seu mestre, Tá certo? E quando no Sandai ocorre a ninfa Sol trabalhar de prisioneira, o que pode, nesse período, Ela poderia... poderia deixar de acontecer com a realização do Sandai? Ou... Não. Ela poderia ganhar 100 e ganha 70 ou 50. Tá certo? Pela condição dela de prisioneira. Tá certo? Por que um médio de incorporação não pode incorporar uma mesa, vamos dizer, de prisioneiro? Por quê? Ele não tem problema nenhum. O único problema que tem é que ele entra na lei do auxílio e se liberta. Entendeu? E não pega os bônus. Aí ele desliga da origem. Porque quando você entra no estado de prisioneiro, você se coloca numa posição de buscar, de libertar o seu transcendente. Tá certo? Se você entra na lei do auxílio, você desliga do transcendente.
O problema é só esse. Não é tão difícil você tentar esclarecer uma ninfa prisioneira, o quanto é difícil, por exemplo, você, a nível de trino, chegar para você e falar, não, está liberado, aí fica meio... A responsabilidade não é sua, é dele. Aí, quer dizer, que aí ele está assumindo para ele a responsabilidade, né? Olha, Então só... aqui, ó, a tia Neiva, né? Os trinos, certo? Os trinos, né? E os arcanos, aqui, né? Os arcanos aqui, certo? Os sétimos e o continente. Tá certo? Aqui, você tem a consciência plena, né? Você tem a consciência plena. Tá. Então aqui você determina, no seu trabalho aqui, você tem a consciência plena. Se determinar daqui para cá, olha a sua responsabilidade aqui. Tudo que houver, a responsabilidade é daqui. É a decrescência da força, não adianta. Se você fizer por sua conta, não, você vai ser responsável. Aí você está assumindo. Exatamente. Mas se você está cumprindo uma norma daqui, a responsabilidade é de quem determinou, consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente. Tá certo? E aí, nesse caso aí, nem mesmo a ninfa, ela sofre as consequências, porque também ela está se isentando. Né? Foi mandado. E aí ela participa normalmente. É como você mandar um soldado, é como um coronel mandar um soldado que não tem treinamento nenhum para guerra. Né? Vai ser bucha de canhão. Tem que ir mesmo. O comandante que abre esse ponto, ele manipula alguma força em particular ou simplesmente doutrinário? O comandante que está responsável por esse setor de trabalho, observe quantos trabalhos existem. Primeiramente tem que pensar isso. São quantos tronos? 21, né? Então são 21 trabalhos em movimento, mais os sandais. Que a responsabilidade é desse comandante. Para isso, a força sobre ele irradia em todo esse setor. Certo? Ele entra na 7 linhas master naquele instante. Na 7 linhas master. Porque ele está dentro da corrente mestra, tá certo? Há um comandante no radar no dia. Não importa quem é esse mestre. Ele foi para o radar porque ele tem capacidade para isso, né? E a força é projetada sobre ele. Ele tem a força ainda de 2 oráculos. De Olorum e de Obatalá. Não é simplesmente o médico chegar e dizer, não, eu estou no comando hoje, eu sou o comandante aqui. Não é assim não. É na lei do amor. Se ele estiver na lei do amor, ele entra na 7 linhas master. Se ele não estiver na lei do amor, ele não entra. Ele fica na razão. Só na razão. Tá certo? Aí dá o fuzuê, dá as comunicações complicadas. Por quê? Porque os espíritos entram em nave de braçada. Porque não existe essa assistência. Existe essa assistência? Nós temos aqui muitos comandantes, mas temos poucos comandantes. Não entra no mérito da questão da capacidade de nenhum. Para mim, todos são comandantes, desde que ele foi consagrado, graças a Deus. Mas eu volto a repetir, nós temos muitos comandantes e poucos comandantes. Poucos comandantes. Poucos mesmo. Escassos. Praticamente. Tá certo? Porque, será que todos têm essa consciência? Eu acho que não. Poucos têm essa consciência. Então são poucos comandantes. Logo o elemento que está aqui, a primeira coisa que ele diz assim, o comandante aqui sou eu. E está acabado. Naquela hora, ele perdeu tudo. E deu vazão aqui. Nunca esqueça que paralelo funcionam as correntes pesadas. Paralelo. Por quê? Existe a mesa puxando assim, né? Não é isso? A mesa evangélica está puxando as correntes. Há trabalhos desobsessivos. Nós incomodamos constantemente os mundos negros.
E uma oportunidade dessa é um prato cheio. Os espíritos entram e nadam de braçada. Inclusive, há uns espíritozinhos pequenininhos chamados alaruê. Os alaruê não incorporam loucos ou desequilibrados. Eles incorporam, gostam de incorporar, mas dificilmente eles usam o método de incorporação. Eles ficam ali, eles futucam o paciente, futucam o outro e saem rindo, dando gargalhada, um monte de jeito. E eles se libertam com preces e com a harmonia da força que eles se libertam. Entendeu? Por exemplo, ele sabe que se ele te atuar direto, você vai sentir que você não está normal. Mas ele vai atuar um paciente. Tá certo? Você está ali, o paciente, vem cá, mestre, comandante, eu cheguei aqui um tempão e você, já passou tanta gente aqui na minha frente, é a hora de você baixar o seu padrão vibratório e entrar no mérito da questão do paciente e ele sair alegre, morrendo de rir, feliz da vida. Eles desequilibram, pode desequilibrar todo um trabalho. O que pode também desequilibrar todo um trabalho no tempo? É um ajanã preparado sentar sozinho numa caçamba. Ele pode desequilibrar o trabalho da força da entrada do templo até o final da cura. Porque ele entra nas 7 linhas de Oruru. Ele desequilibra todo o trabalho. Se ele sentar sozinho numa caçamba. Entendeu? Então, gente, a nossa corrente, ela é dotada de passos iniciados. Nós estamos realmente dentro de um poder infinito. É um poder infinito. Nós temos tudo aqui para curar as pessoas, para libertar esses espíritos, que é a maior caridade que existe nesse universo, mas não na lei da superioridade. Não na lei da superioridade. Nos sentindo superior aos outros, mais importante que os outros. Não, aqui o comandante sou eu e acabou. Não existe isso, gente. Existe a lei do amor, a lei do auxílio. Mas já dá para tentar com o Jaguar também, ou só com a ninfa sol? Só com a ninfa sol. Eu já vi lá em Caçanda lá, tentado com não sentando na minha. o Jaguar sol, né? Só que não era o Arcano, não. Não sentando na minha caçando, né? A lei é o seguinte, é clara, a lei é clara e objetiva. Um Anjanã senta com a ninfa sol, um sétimo senta sozinho ou com a sua escrava e o adjunto com quem lhe convier. O adjunto daquela caçamba, com quem lhe convier, o arcano. Com quem lhe convier. Eu já vi a Anjanã sentado lá de outro caçando, não era com o Arcano não, tá? Ah. Um Anjanã com um sétimo. Com sétimo. Não, isso não existe. E quando é com o Arcano praticamente convidou ele, né? Convidado. E o trabalho do tempo estava normal? Podia ver que está um fuzuê. Não sentando na minha caçada. Mas, mestre, você fala sobre o trabalho que eu desequilibro. Outro dia eu participei de um, e tem tudo a ver com o que você fala. O mestre, o comandante, o primeiro comandante do trabalho do dia, ele decidiu por si abrir, embora que não está no assunto de tronos, é mesa, ele decidiu por si realizar aquela mesa. Mas foi uma bagunça o dia inteiro. E aí que ele voltava, eu vou fazer mais uma mesa agora. Quanto mais, a mais o desequilíbrio. Aí eu me lembrei de suas palavras. Olha, cada um sabe de si. Quando você diz assim, quando a pessoa diz assim, mas o trabalho hoje foi tão difícil, tão cansativo e tal. Primeira coisa que eu costumo perguntar, quem era o comandante do dia? Sabe? O fulano, o comando estava seguro, o comando estava bem. E os dos setores? Tá certo? Porque, veja bem, se funcionar a engrenagem na decrescência real, não existe nenhum problema em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu já comandei esse trabalho oficial durante 2 ou 3 anos sozinho. Sozinho. Naquele tempo não tinha 3 comandantes. Sozinho. Todo domingo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os mais veteranos sabem disso. Sozinho. Não é isso? Tinha um comandante na mesa, um comandante nos tronos, porque naquele tempo o Nestor não fazia escala. O Nestor dizia, a gente reunia lá dentro do castelo e dizia, olha, você vai comandar o trabalho oficial, você vai comandar a mesa, você vai comandar os tronos, você vai comandar a cura, você vai comandar a junção, você é a indução. Era assim, não tinha escala de trabalho.
Enquanto não fizesse a reunião lá, você não sabia em que setor você estava escalado. Você poderia até pegar uma escala e poderia até não pegar. Entendeu? E funcionava perfeitamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Porque você tinha uma decrescência. Tá certo? Médio no trabalho no radar, consciente, firme ali, certo? Sem estar batendo papo com os outros, sem estar conversando outros assuntos que não diziam respeito à doutrina, e os comandantes de setores, sem entrar no fuzuê dos pacientes. Nós não temos nada a ver com o paciente, a não ser atendê-lo, ele bem. Nosso dever é atender ele e bem, atender bem, que é por ele que nós estamos exercendo a nossa mediunidade, graças a Deus. Mas não entramos no mérito da questão. Quem chama o paciente para ser atendido no trono são os comandantes ou o recepcionista? Comandante. Função do recepcionista é coordenar os pacientes nos bancos. Não é chamar para o patrono, não. O patrono é o comandante do setor. Ele já entra dentro de uma condição boa. Os pacientes, se for do radar, né, lá, ele vai numa condição então muito melhor. Aquele paciente. Tá certo? Ele vai numa condição muito melhor, porque ele passou por uma diretriz de forças, ele vai bem assistido. E se ele for direto aos tronos, ele terá que ser entregue ao comandante dos tronos. O recepcionista não pode chegar e botar um médico direto lá para dentro dos tronos. Não. Não existe isso. Tá certo? É entregue ao comandante dos tronos. A função do recepcionista é coordenar o pessoal no templo, nos bancos ali, um escalado ali e tal. Não é para estar pegando o paciente e levar lá. No trono, não. Entendeu? É esse o trabalho. Mas eu tenho observado que nas últimas reuniões, antes de começar o trabalho oficial, os comandantes do dia têm pedido muito isso em respeito aos recepcionistas, a intervenção. Eu observei, tenho observado bastante. Nós temos que olhar a função de cada um. A função de cada um. E talvez seja esse um dos principais fatores, né? Que tá do tumulto. Do tumulto. Exatamente. Então, ocasionando esses problemas, né? Então, o trabalho, um comando de trabalho, gente, ser um comandante de um setor de trabalho, não é simplesmente eu vou lá e faço. Não é assim não, gente. Não é assim não. Se você quiser ser um comandante e ter assistência realmente dos planos espirituais, é algo muito sério, senão você fica no físico e fica sozinho. Eu acho que também... E muito pouco você vai fazer. Tá certo? Mas, a respeito do comando também em si, às vezes, por exemplo, eu sempre, já há uns 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a me desenvolver, eu sempre fiz isso. Eu procuro sempre chegar mais cedo, mas hoje, por exemplo, na minha condição de comandante, por exemplo, não pelo fato de eu ter feito aquilo ali, eu venho a comandar aquele trabalho. Eu espero os meus colegas chegarem para que a gente possa, né, entrar em acordo e, às vezes, eu estou lá limpei todos os tronos, acendi as velas, mas não quer dizer que eu tenha que ser aquele comandante, né? Às vezes o cara está na sintonia, porque chegou um pouco atrasado, mas quer comandar. Mas hoje é por escala. Eu acho que, né? Hoje já é por escala. Mas são 4 escalados, por exemplo, nos tronos, por exemplo, são 4 escalados fora do sandário. Tia dizia o seguinte: quando você assume uma escala de trabalho espiritual, o seu cavaleiro, na hora, está ali. Mesmo que você não esteja, na hora ele vai estar ali. Vai estar lá. Porque ele se comprometeu com você, no plano espiritual. Né? E você vai dizendo, tal dia eu estou escalado, tal dia eu estou escalado. Não é um trabalho no físico, gente, que você na sua vida material. É uma escala de trabalho nos planos espirituais. O seu cavaleiro registra e está lá com você. Tá certo? Então, digamos que vai ser escalado vocês 4. No dia vai estar os 4 cavaleiros ali. São os magos responsáveis por aquele trabalho naquele dia. Inclusive, tia dizia uma coisa que é até difícil da gente dizer isso. Ela dizia que ele já sabia, inclusive, quantos pacientes iriam passar naquele trabalho daquele dia. E a força que eles precisavam de movimentar
de conformidade com o número de pessoas. Tiãozinho, na época, cansou de incorporar, a noite de hoje passou tantas pessoas no trabalho oficial. E foi libertado tantos espíritos. Cansou de acontecer isso. É como Muitas o vezes. doutrinador desrespeitar o preto velho nesse sentido, porque é igual você falou mesmo. Ele sabe quem ele veio para atender. Às vezes o paciente dele não chegou ainda na ponta, então ele ainda fica fazendo trabalho com o doutrinador, para esperar o paciente dele chegar. E como às vezes ele é um pouco impertinente, fica lá forçando para que ele atenda essas... Ô Verte, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Um preto velho, o nome não condiz com o que ele é. Um preto velho. Ele vem e fala um linguajar brejeiro que todo mundo entende, mas nunca confundam o linguajar brejeiro dele com o poder que ele tem. Certo? Veja bem. Uma entidade dessa, ele vem, ele já sabe os pacientes que ele vai atender, ele já sabe os problemas que ele vai encontrar, já sabe a condição que ele vai encontrar. Muitas vezes um doutrinador, ele senta ali ao lado, o doutrinador senta ali ao lado dele e ele vai manipulando aquela energia, vai manipulando aquela força, vai dialogando com aquele doutrinador, graças a Deus. O doutrinador nunca pode dizer, salve Deus meu pai, vamos atender aqui o paciente e tal, depois a gente conversa. Não. Eu já vi muitos fazer isso. Isso é um absurdo. É isso que eu estou falando. Às vezes o comandante... E nem podemos limitar a mensagem da entidade. Quem somos nós para isso? Quem somos nós? Uma coisa que toda a vida eu bati foi dizer, Pai Santa Branca vai incorporar, mas ele vai dizer só isso, isso e isso. Espera aí, gente. Espera aí. Naquele tempo que tia incorporava o Pai Santa Branca para tomar benção, estava aquela fila, né? E ela, às vezes, o Pai Santa Branca às vezes dialogava com uma pessoa ali 10 minutos. Ué. Entendeu? Hoje é designado, o Pai Santa Branca não pode falar, ou ele só pode falar isso ou falar aquilo. Espera aí, ele é o patrono dessa doutrina. Se ele cismar de atender uma pessoa só durante todo o trabalho, ele atende. Ele é o patrono da doutrina, ele é que sabe. Quem somos nós para limitar uma entidade? Quanto mais Pai Santa Branca, que é o patrono dessa doutrina. Quem somos nós para dizer se o preto velho pode atender mais um ou se ele não pode atender mais um? Ou se ele veio para atender só o doutrinador, quem é que sabe? Ou se ele veio para incorporar e passar um espírito, quem é que sabe? Eu? Você? Não, nós não vemos nada. Tá certo? Então, às vezes a entidade diz assim, meu filho, eu vou subir. O meu dever é só um. Ô meu pai, graças a Deus. Jesus lhe pague por tudo, graças a Deus. Tá certo? Não, meu pai, tem mais uma pessoa ali, se eu poderia atender aquela pessoa? Não. Ele atende, ele pode atender, meu filho, graças a Deus, vamos atender. Pelo o acervo de amor que ele é. Entendeu? Pelo carinho, pelo grande acervo de amor que ele... Jamais ele diria um não. Não, meu filho, não vou atender não. Não, ele não diria isso. Tá certo? Mas o dever do doutrinador qual é? Ô meu pai, ô meu filho, eu vou subir, graças a Deus, meu pai Jesus me pague, tá certo? E aguarda ele desincorporar, dá o passo magnético no aparelho, desfazendo a ionização, graças a Deus está liberado, salve Deus. Não diz respeito a nós, tá certo? Muitas vezes a entidade diz, meu filho, eu vou subir. Não, meu pai, tem mais um para atender aqui, atende mais esse, atende mais aquele. Não, não é assim, gente. Não é assim. Se nós tivermos consciência e respeitarmos realmente essas entidades, gente, que é o poder desse amanhecer, tudo teremos a nosso favor, sem sombra de dúvida. Nunca duvide de um preto velho. Nunca duvide, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Olha naquele tempo. A gente realizava um trabalho aqui, aquele turbilhão, filhas e mais filhas e tal. Chegava um trabalho, vamos passar lá na véia para tomar um café, vamos? Chegava lá, estava ali, ô tia, foi tanta gente no tempo, você ouviu, meu filho, foi bacana. E às vezes a gente formava ali, tá ali formando uma sintonia, conversando, tinha umzinho incorporado.
Hoje vocês atenderam tantos pacientes, passou tantos espíritos, mas tem tantos na fila para passar, não se esqueça disso. Ele dava o número exato de paciente, dava o número exato de espíritos que subiu e o compromisso que nós tínhamos. Ele dava até o tanto de espírito que passou no mês. No mês. Esse mês nós passamos tantos espíritos, graças a Deus. Certo? É algo muito sério, gente. Nós não estamos aqui para brincar e nem por seu fulano ou por seu ciclano. Nós estamos pela corrente indiana do espaço, o compromisso que nós temos com este amanhecer, o compromisso que nós temos com essa corrente em Cristo Jesus. Não estamos aqui por seu fulano, por seu ciclano, compromisso com este ou com aquele. O seu compromisso é com o Pai Santa Branca, com esses grandiosos magos do Evangelho, que não medem esforços para nos assistir. E o compromisso com essa força iniciática, que é a magia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você falou, meu Deus, Jesus podia ajudar a gente, dar uma força para a gente e tal, e às vezes você não quer entrar na linha da força da magia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é algo muito sério. Tudo nosso é iniciático e seríssimo, 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 seríssimo. Nós temos dois poderes infinitos nesse amanhecer, chamado o Batalá e o Lorum, o Apará e o Doutrinador. É um poder infinito, é um poder iniciático infinito, mas depende da nossa consciência, da consciência de cada um. Muitas vezes, a mente humana, cada mente humana, ela é um universo. Às vezes o que está certo para mim não está certo para você. Não é isso? As nossas mentes, elas divergem, mesmo porque senão não haveria a evolução. Seria uma coisa tudo igual, né? O que é para um é para todos, então está tudo igual, quer dizer, não haveria evolução. E aonde se junta multidões de pessoas, seja do lado espiritual, seja na igreja de crentes, seja onde for, há as divergências. Não se esqueçam disso, que há as divergências. Os espíritos, gente, as evoluções dos espíritos, elas não são iguais. Não são iguais. Há espírito mais evoluído, há espírito menos evoluído, há espíritos que entram aqui para desenvolver e entendem tudo de imediato, há outros que levam anos e anos e não entendem nada. Tem gente que veio da Serra do Ouro com tia e até hoje não fez elevação dos padres. É a evolução de cada um. Tia nunca colocou ao lado dela uma pessoa evoluída, um espírito evoluído. Não. Ela colocou ao lado dela sempre as pessoas difíceis, as pessoas que poderiam até perder uma encarnação. Certo? Então é algo muito sério isso. Salve Deus. Numa certa reunião, numa aula de tia, eu vi ela dizer que a entidade, ela trazia na chave, né? Ela trazia aquele espírito. Hoje a gente se vê com frequência que houve uma necessidade do doutrinador fazer aquela chave, porque antigamente ninguém se fazia aquela chave nos tronos, porque a entidade, ela trazia o espírito. Uma ocasião. Né? Uma ocasião. Eu queria saber da mudança. Uma ocasião, o Pai Santa Branca, ele incorporou e disse assim: Nestor, não há necessidade de fazer a chave com a entidade incorporada quando for incorporar o espírito sofredor. Porque a entidade já puxa o espírito sofredor, né? Tá bom, meu pai, salve Deus. O Nestor, inclusive, deu instruções nesse sentido e tal. Quando foi um determinado dia, um mês depois, ele disse: Nestor, eu estou observando que não está fazendo a chave mais nos tronos quando o espírito incorpora. Nestor, eu assim, mas salve Deus, meu pai. Foi o senhor mesmo que pediu para não fazer. Ele disse: mas a palavra de rei não volta atrás. Eu não sou rei, portanto a minha pode voltar. E a partir de hoje é para fazer. Entendeu? Então... Fazendo. O Pai Santa Branca, ele fazia muito isso, até para quebrar o ímpeto de comandante. Tá certo? Vamos dizer assim, sentir dono daquele setor. Ele fazia muito isso. Ele dava muitos exemplos, né? Uma vez, o Pai Santa Branca incorporou uma tia e de repente mudou-se assim a incorporação
E ele veio e determinou uma porção de coisas que era para fazer e tal. Aí desincorporou, incorporou o pai João, disse assim, engraçado. Ele ficou um tempo assim, pensando assim, vocês ainda vão demorar para ser um doutrinador. Ali estava eu, estava o Mário, estava vários versos ali, né? Eu pensei, ué, mas não é possível, o que está acontecendo? Aí o Mário, mais afoito, falou, o que houve, pai João? Disse assim, vocês pensavam que era Pai Seta Branca que estava incorporado, não era não. Era um espírito inteligentíssimo. E ele falou em nome de Seta Branca, passou mel na boca de vocês tudo. E foi-se embora. Tá certo? Então você vê. Em Tia Neiva, que era um aparelho inconsciente, um aparelho de uma preparação muito grande. O aparelho, quanto mais preparado ele está, é há mais condição dele ter, mais fácil dele ter não uma mistificação. Vamos dizer assim, a mistificação depende muito de como você interpreta. Veja bem. Nunca culpe um aparelho por uma interferência. Nunca culpe um aparelho. Esse sinalzinho que tem no escudo do aparato, de vezes, do aparato, quer dizer, é multiplicação de forças, multiplicação de energias. O aparato, ele ali mediunizado, incorporado, ele capta várias ondas. E ele pode captar uma onda negativa. E então o espírito na folia. Não que ele seja culpado e nem ele percebe. Nem ele percebe. Para isso existe o doutrinador ali do lado dele. Tá certo? O aparato não é culpado. Não. Em Cristo Jesus, não. Tá certo? Mas o doutrinador, ele tem a percepção. É claro, se ele não estiver doutrinando com a cara para cima, vendo o outro, fulano já foi embora, né? Você vai ficar e tal, né? Se ele estiver atento com o trabalho que ele está fazendo, não acontece. Em Cristo Jesus. E ele, inclusive, dá toda a condição àquele aparelho. Salve Deus. Tá certo, gente? Graças a Deus. Mistificou na tia. A gente descobria assim. Mas descobre, Walter. Descobre, Walter. Descobre porque a própria entidade ali incorporada, ela te dá a condição para isso. A própria entidade incorporada, ela lhe dá a condição. Então, quando tem hora que é fácil você descobrir, mas no caso de dizer, vocês todos ali. Ninguém tá certo? Descobriu, né? Já aconteceu uma ocasião comigo nos tronos, tinha vindo uma senhora, são casos que a gente conta até tomando o tempo de vocês, mas teve um caso de uma senhora que ela estava com câncer no cérebro. Então, tia falou assim, chamou o comandante dos tronos e disse assim, fala para o Caldeira, para passar ali, eu estava no comando do trabalho oficial, para levar, aqui tinha um camarada que incorporava uma entidade chamado Vovô Nazaro, era um cetim que chamava ele de índio, morava num barraquinho ali embaixo. Então, tia resolveu fazer um trono verde, que ficava ali do lado de Pai Seta Branca ali, naquele cantinho ali, aonde é hoje o trono milenar das ninfas. Havia ali, então ela mandou fazer uns tronos verdes, chamado um trono especial. E o índio, ela mandou o índio ir para ali, para incorporar. Incorporava com o vovô Nazaro. E quando chegava um determinado paciente nessa condição, assim, uma coisa assim, bem séria, ela falava assim, meu filho, vem cá, leva esse paciente lá para o vovô Nazaro, que ele está me pedindo que quer atender esse paciente. Entendeu? A gente levava lá. Aí, eu levei lá o paciente. Essa pessoa, ela estava com câncer no cérebro. E lá, o Elídio incorporou. Virou para mim e disse assim, ela não precisa passar mais em trabalho nenhum, não. Daqui pode liberar ela. Passou aqui, está pronto, pode liberar ela. Falei, tá certo. Aí, voltei lá, falei com tia. Ela falou assim, eu vi daqui. Um espírito feio, meu filho, horroroso. Aí eu vi daqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas daqui a pouquinho o vovô Nazaro vai incorporar e vai atender ela. Aí,
Aquele espírito falou, porção de coisa, inclusive com ódio danado, se dizendo o preto velho. Falando com ódio, entendeu? Entendeu? Com determinação, e eu quero que faz isso, quero que faz aquilo, e eu só olhando para ele. Eu deixei ele ir até, né, onde ele quisesse. Ele falou bastante, eu pedi que o vovô Nazaro cuidasse daquele espírito, né, que ele pudesse chegar aos planos espirituais. Fui conversando assim doutrinariamente. Aí o vovô Nazaro, o doutrinador fez a entrega, ele subiu, o vovô Nazaro incorporou e disse: olha, minha filha, você vai ficar boa, não tem problema não, você vai ficar boa e você vai sarar desse problema. Já libertou o espírito, né? Aí conversou com ela um tempão, depois mandou ela passar na cura, mandou passar ela na junção, e nós ainda fizemos um rande depois especial para ela. E ela, realmente, quando ela chegou lá, com pouco tempo ela voltou com o marido, o cunhado, era uma pessoa dela, e fizeram o raio-x lá, realmente só tinha um lugar. Só tinha um lugar, depois não tinha o câncer. Não, só tinha a cicatriz, tipo a cicatriz. Né? Quando nós entrarmos, fomos falar sobre a cura, sobre o Sandai de cura, vocês vão ver quanta grandeza é um Sandai de cura, o poder que é. O poder que é. Só que esses poderes que nós temos, gente, ele está assim, um tipo acobertado. Entendeu? O comandante entra e tal, e entra ali, comanda, mas está faltando ainda aquela consciência para que nós possamos libertar esses elíticos realmente, né? Ora, naquele tempo era nas macas, era evangélico. E vocês se lembram que ficava, no Angical, por exemplo, ficava um espírito, um médico incorporado aqui e outro médico incorporado aqui. Vinha o paciente e um passava o elítrio e o outro manipulava a força da cura. Tá certo? Uma coisa perfeita na época. E hoje nós temos o Sandai que faz esse trabalho ao mesmo tempo. Precisamos ter uma consciência maior do que somos, doutrinariamente. Salve Deus. Eu acho, gente, que já tomei o tempo de vocês bastante, não é? Bastante, já tomei o tempo. Todos vocês, eu tenho certeza absoluta, repito mais uma vez, que eu repito em todas essas palestras. Todos vocês sabem disso. Nenhum está alheio a esses conhecimentos. Mas, de conformidade que a gente vai revivendo, a gente vai falando, a gente vai revivendo, a gente vai se conscientizando cada vez mais, né? Por outro lado, não é importante o que eu disse aqui. O que eu disse aqui não é importante, né? Mas é importante a força que nós manipulamos aqui, porque nós não estamos tratando de qualquer outro assunto aqui. Não estamos envolvidos na vida de ninguém, não estamos falando de ninguém, não estamos preocupados com nada disso. Nós estamos preocupados com a consciência espiritual. E quando se junta esta força, dentro de uma consciência espiritual, sem sombra de dúvida, formamos uma força muito grande, porque unimos os nossos plexos, as nossas mentes, os nossos corações. Tá certo? Então, gente, a importância é a somatória dessas forças. E cada um vai analisar o que foi dito, né? De conformidade com a sua condição. Se acharem que o que eu disse aqui não serve, graças a Deus, deixa passar. Se servir, guarde dentro da sua cabeça e procure fazer dessa maneira. De uma coisa vocês podem ter certeza: cada dia que nós nos conscientizarmos mais cura nós vamos fazer, mais ajuda nós vamos fazer e vamos defender o nosso dinheirinho num volume maior nos planos espirituais, em termos de bônus ótimos. Porque fazemos consciente, né? E se os senhores errar, vão pagar dobrado sem dúvida, porque são conscientes. Errar o consciente. Quando você erra no sentido de acertar, até tentando acertar, é uma coisa. Você errando consciente é outra. Então você vai ter que se responsabilizar, não é isso? Salve Deus. Como eu já apanhei demais, muito, né, para chegar até aqui,
E muitos dos senhores também já apoiaram, que eu tenho certeza disso, não é? Partindo do princípio que o médium pode passar no trono, será que ele deve? Olha, é aquilo que eu disse. Qual de nós não temos um problema? Né? Você não pode analisar o meu problema. Às vezes o jeito entra, muitas vezes. A mente humana é assim. Às vezes a vida te bate tanto, você tem tantos conflitos, tantas, né, na sua caminhada, até no seu dia a dia, que você fala assim, meu Deus, eu precisava falar com uma entidade, com o Preto Velho, né, até para pôr isso para fora, para confessar com uma entidade. Não é isso? Cada um de nós temos um problema, salve Deus, ninguém sabe o tamanho desse problema. Mas faça da maneira correta. Você é um médium, você tem uma força iniciática, graças a Deus. Você tem tudo para exercer a sua função dentro da doutrina. Você chega, hoje vou passar com o paciente. Ótimo. Conversa com a entidade ali, à vontade, o tempo que você quer, atende, passa aqueles espíritos, graças a Deus. Né? Meu filho vai trabalhar. Você vai trabalhar e vai em busca dos seus bônus. Tá certo? Agora, o problema consiste exatamente isso. O médium chega, vai trabalhar. É espiritual. Pá. No final do trabalho, ele encerra o trabalho dele e vai lá no trono. O que acontece? Tudo aquilo que ele ganhou é jogado na corrente. Pronto. Você entendeu? Entendeu? Salve Deus. Fora dos tronos, mas dentro de perder o real. No caso do mestre passar no Alabá, ele também perde? Não. No Alabá é outra coisa. O Alabá é um trabalho já de assistência. Já de assistência. Tá certo? Aquele povo que descia entre a linha magnética do canal vermelho, porque você sabe que o canal vermelho ele tem uma linha magnética que divide os mundos negros. Tá certo? Inclusive os cavaleiros de Oxóssi, quando eles querem pegar um espírito terrível, eles armam alçapão ao lado da linha magnética. Eles vêm naquele desespero, dizia que é como um vento de 100 km por hora. Chega a zunir aquela zoada, né? Eles armam o alçapão ali, cai assim, um atrás do outro. E eles arrastam. Tá certo? Então divide. Então o que eles faziam? Aquelas entidades, aqueles magos do Evangelho, nas grandes filas, eles incorporavam ali, era o Alabá. E aqueles que vinham passando, vinham caminhando ali, cansados da sua luta, da sua trajetória, tomavam o seu passe, recebia aquela força, se fortalecia e continuava a jornada. É uma outra linha de força, o Alabá. Tá certo? Passam ali os cavaleiros num Alabá. Por que é na lua cheia? Porque a assistência de Olorum representa a prata. Eles passam, recebem toda aquela impregnação de força ali. Um médium pode fortalecer o atom de força dele no Alabá. É muito importante. Tá certo? Aquela conversa da entidade ali, meu filho, faça assim, faça assim, faça assim. Tá certo? Naquele instante ele está projetando a energia sobre o médium. Está fortalecendo o plexo daquele médium até para a caminhada dele. Tá certo? É muito importante. Você vai ver, nós vamos falar aqui sobre o Alabá. Tudo sobre o Alabá, direitinho. É uma grandeza. A responsabilidade do Sandai é única e exclusiva dos tronos vermelhos ou os tronos amarelos também? Dos tronos vermelhos. Porque é o poder desobsessivo. Na lei está tronos vermelhos e amarelos. Trono vermelho e amarelo. Ela pega aquela faixa dos Sandais, mas como o trono vermelho é uma linha desobsessiva e o trono amarelo é uma linha de comunicação. Tá certo? Então é atingido mais, de uma maneira geral, mais o trono vermelho. E a responsabilidade do comandante do Sandai é quem está no trono vermelho. Entendeu? Coincidência ou não, o Ajaná incorpora justamente os tronos vermelhos e na outra extremidade ficam as. Exatamente. Porque são linhas diferentes. O trono vermelho é uma linha desobsessiva, de comunicação, mas desobsessiva.
Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, que os cavaleiros da lança vermelha e do poder desobsessivo atuam no trono vermelho. Tá certo? E no trono amarelo, atua os cavaleiros mais na linha comunicativa. Tá certo? Mas o trono vermelho é mais desobsessivo, é mais desobsessão. E a presença daquele comandante do Sandai ali era indispensável. Ele não pode estar saindo lá fora e... Né? Ele não pode ficar mais ali. Ele não pode abandonar. Ele não pode abandonar o setor. Né? É. Vai que ele, no entanto, um pouco... vai que na hora que ele sai, um ministro daquele governo manda chamar, chama fulano para mim. E ele não está ali, como é que faz? Ô, Caldeira, no caso desse mestre que está tomando conta desse Sandai, você falou que teria que ser com a capa, não é isso? Com a capa, porque deveria. Justamente porque ele vai entrar no Sandai, não é isso? É. Então não seria assim, por exemplo, se o Jaguar está entrando lá até como prisioneiro, não seria assim... Um desrespeito. Um desrespeito contra a doutrina, acho que não é uma falta de... Não, contra a doutrina não, um desrespeito, ele não está valorizando a entidade ali incorporada. Pois é, eu acho que o princípio da doutrina aí está sendo ferido, porque ele deveria trabalhar com a capa e não está trabalhando... O mestre que está escalado no Sandais, ele deve trabalhar com a capa. O que ele mandar chamar, não, é diferente. Ele mandou chamar, ele pode mandar chamar um prisioneiro. Ele pode mandar... ele mandou chamar, é uma situação totalmente diferente. Tá certo? Mas o que está trabalhando, não. O que está trabalhando, não. Ele tem o compromisso de trabalhar dentro do respeito, do que é. Exatamente. Esse médico que foi chamado... Eu estou dizendo o ato de juração. O Jaguar só, não é os que estão incorporados. O responsável pelo Sandai. Isso. Tem que usar a capa? No meu ver, é um desrespeito ele trabalhar sem a capa. E normalmente todo mundo trabalha. Pois é. É um Na desrespeito. realidade, por Exatamente. isso que ninguém usa. Então, veja bem. São poderes, valores que nós estamos deixando para trás. O que eu falei aqui um dia? Nós vamos chegar a um ponto aqui um dia que vamos fazer uma estrela candente 11 horas da manhã. É mais cedo, o sol está mais frio. Mais frio. Né? Em vez de nós fazer 6h30, que é de noite, vamos fazer 5 horas da tarde, que o sol está de fora ainda, está mais fácil. Tá certo? Nós podemos chegar a isso. Aquele menino antes de fazer a mudança, que era sempre ele sempre ficava de capa. De capa. Eu não lembro o nome dele. Ele estava sempre de ele é responsável pelo Sandai. Sempre de capa. Aí quando tirou, né? Aí a polícia acaba. Tia, quando ela designou o William, o primeiro mestre trabalha no Sandai aqui, o William, foi para lá, ela falou, não, meu filho, é de capa. Você deve trabalhar de capa. Deve voltar. Entendeu? Então são coisas que nós precisamos ver isso. Entendeu? Nós precisamos ver. Vamos valorizar o que de mais puro e de belo que nós temos. Meu Deus, quantas milhares de espíritos de pessoas que dá tudo na vida para ter uma oportunidade feliz de falar com o ministro, vamos dizer assim, de Deus. E de repente, nós entramos lá como se ele fosse assim o nosso companheiro de jogar futebol junto, não, ministro, tal, né? Não é assim? De qualquer jeito, se brincar, entra até a paisana. Tá certo? Quer dizer, nós estamos deixando o poder que nós temos, a parte estamos levando a coisa assim na base do vamos lá. Tem uma outra coisa também, meu mestre. Não é? Olha, nós temos que ver que aquele médio, aquele Ajanã, ele pegou 50 bônus, ele se harmonizou, ele se preparou. Meu Deus, ele está dentro de um Sandai, onde há uma força, uma linha da magia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está incorporado ali com um ministro, gente. Houve um ritual, houve toda uma preparação iniciática, inclusive, e de repente qualquer um vai para lá, não, vai você mesmo lá para o Sandai, pega lá e tal, olha, está incorporado ali o ministro fulano e tal, ó, que bom, coisa, entendeu? Dentro de uma simplicidade, assim, dentro de uma, Só uma pergunta, a lei diz que aquele trabalho não se encerra, o Ajanã deixa o posto e deixa ali o trabalho aberto. Exatamente. O que ocorre na prática é o seguinte, quando vai se encerrar a incorporação, o coordenador dos cadernos ali, que é esse que nós estamos nos referindo, entra para dentro, ali na cruz, faz uma espécie de um agradecimento, junto com os Ajanã, todo mundo juntinho ali, como a gente faz na fila, encerramento. Né? No meu entender, é uma forma de encerrar. Ali não há encerramento. Como não há encerramento da cruz do caminho,
como não há encerramento na indução, como não há encerramento no leito magnético. Tá certo? E nem nos iniciáticos dos poderes supremos, aonde entra na linha de 7 raízes. Não há encerramento, certo? Há encerramento num trono, há encerramento numa mesa, há encerramento em setores, e em outros setores não há encerramento. Ali é uma forma, por quê? Porque se convida o ministro e se dá 1000 graças a Deus por aquele ministro estar ali naquele aparelho. Tá certo? Se você encerrar, você determina, tem hora para começar e tem hora para terminar. Não. Você convida, tá certo? E deixa ali, que a força fica girando. Você observa que não encerra o primeiro intercâmbio. Encerra? Não encerra. Abre, é corrente, mas não encerra. À noite encerra na pira, no trabalho social. Tá certo? Por quê? Porque são somatórias de força. Ela vem somar, tá certo? Na sequência. Então o ministro vem, ele deixa toda a impregnação daquela força-luz ali manipulada, fortalece todos aqueles trabalhos, cada setorzinho desse aqui é fortalecido por ele, tá certo? E no final, graças a Deus, o ministro vai subir, meu pai, graças a Deus, Jesus lhe pague pela sua oportunidade feliz, nós agradecemos muito, né? Está encerrado o Sandai, graças a Deus. Encerra quando o ministro subir. Está encerrado. Tá certo? Não há, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, então vamos cantar aqui um hino, dando por encerrado esse trabalho. Não existe isso. Não. É invenção. Então, esse agradecimento que o coordenador vai entrar lá junto com o Zé Janá, que também representa todo mundo, ele faz aquele agradecimento, faz um Pai Nosso, é desnecessário. É desnecessário. Esse é o primeiro, porque é desnecessário. Muitos de nós, quando vira hábito, todo mundo faz. Todo mundo faz. E se você não faz, todo mundo cobra que você faça. Exatamente. Modificando. Se você Você passa a modificar um ritual, não existe nada disso. Por exemplo, um dia ela me falou, quando eu assumi a iniciação, ela disse o seguinte, eu fui procurar, porque todo o trabalho que eu assumia naquela época, eu tinha grande preocupação de ir passar horas e horas, ela poderia me falar um pedacinho aqui, dizer, tia, depois eu volto a falar com a senhora, meu filho, depois que eu atender as pessoas, você volta a falar comigo. Mas eu voltava lá, ela estava cochilando, eu largava e ia embora para casa. Outro dia eu vinha, tia, aí eu fiquei numa dúvida naquele assunto, assim, a senhora pode continuar? Então vamos lá para o 7º, e lá ela abriu o leque, entendeu? Todo trabalho que eu assumi, eu fazia isso. Quando eu assumi a iniciação, num supapo pelo seguinte, nós terminamos uma iniciação aqui, 1h da manhã, e fomos na Casa Grande. Quando chegou lá, ela falou para o Nestor, depois de 2 meses, Passata Branca demorou 2 meses para passar para o seu nome, para o nome do Caldeiro, a iniciação. Quer dizer, você pode ir lá quantas vezes você quiser, graças a Deus, tal, mas a responsabilidade da iniciação é do Caldeiro. O Nestor, ele vai ficar fazendo com quem? Vai fazer com a Ivone. Não tem problema, que era a ninfa do Nestor na época. Então, eu levei aquele choque, falei, meu Deus, eu não sei nada sobre a iniciação, sei que tem um ritual, então eu sei os rituais, mas eu não sei, na realidade, profundamente o que quer dizer uma iniciação, os passos, por exemplo. Aí eu falei, eu queria conversar com a senhora, ela falou, já sei, mas eu vou te explicar tudo que é realmente uma iniciação. Né? Aonde ela me diz, meu filho, na terra, eu, sua mãe clarividente, não tenho capacidade de dizer, dou por aberto essa iniciação. Eu não tenho capacidade para isso. Ela disse a mim. Então, e nem de encerrar uma iniciação. Haja visto que eu nunca abri uma iniciação e nunca encerrei uma iniciação. Isso tem 17 anos que eu tomo conta da iniciação. Até hoje. Eu nunca abri e nem encerrei uma iniciação. Vocês sabem disso. Tá certo? Por isso, pelo que ela me falou. Entendeu? Pelo que ela me falou. Então eu levo isso muito a sério, cara. A nossa doutrina, eu levo muito a sério. Porque eu estou aqui por essa doutrina em Cristo Jesus. Por esta missão. E não quero amanhã eu sair desse plano e chegar num outro plano e dizer assim, olha, tudo você poderia ter feito muito mais e não fez.
Não é isso? Você poderia ter passado por as pessoas e não passou. Então, eu não tenho essa doutrina para ficar comigo. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Estou falando sobre todo o setor de trabalho, na íntegra, como funciona, o porquê, como é que vem, como é que é e tal. Por quê? Para que amanhã todos vocês são conscientes e todos vocês passarão para outros, futuramente, quem sabe. Não é? Vocês são jovens, são novos, são uma meninada. E eu já estou no final da estrada, né? Então eu tenho, na realidade, essas reuniões, não sei até quanto tempo nós vamos fazer, até quando Deus me permitir, nós vamos fazer, para que vocês tenham uma consciência plena e que outras vezes que nós falarmos, vai ficar dúvida ainda. Tá certo? Se é tirada essa dúvida. Eu falo sobre a estrela candente 10 vezes e cada vez eu falo uma coisa a mais. Tá certo? Vocês sabem disso. Então é o seguinte. Eu quero ver esses mestres nossos trabalhando conscientemente, né? Aquele faz errado, faz bonitinho, vou fazer daquele jeito. Não. Se você fizer, a responsabilidade é sua, porque você sabe que não é assim. Se ele cair no poço, você vai cair junto? Não. Tá certo? Então, no dia que o mestre me chamou e disse, olha, hoje, a partir de hoje, mudou a cruz do caminho. Eu digo, então não me escale. Não me escale, porque se me escalar, eu vou fazer como é na realidade. Se tinha como clarividente, trouxe a cruz do caminho, assistiu lá fazer centenas de trabalho, e hoje vai mudar, então todo aquele tempo estava errado. Vai acertar agora, da agora para frente? Não, então não me escala. Tá certo? As coisas que não tem explicação. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, vou passar para vocês tudo aquilo que nós conversamos, aquelas madrugadas, naquelas reuniões, vou passar para vocês, para que vocês tenham consciência realmente do que é esse poder. Nós estamos dentro, repito, dentro de um poder infinito, gente. Precisa só da nossa consciência, da nossa conscientização. Nós ainda fazemos hoje um monte de bobagem. Nos tronos vermelhos, abre-se primeiro o Sandai ou os tronos? Primeiro o Sandai. Abre-se primeiro o Sandai. É lógico. Tá certo? Porque você busca primeiro a força, você tem que ter alguma coisa a dar para depois você dar. Tipo o que você vem falando aí, né? Procurar fazer certo, porque se você tiver a consciência que está fazendo certo, que muitas vezes abre-se primeiro os tronos para depois abrir o Sandai. Não. Abre-se primeiro o Sandai. A Samaritana, a gente ama guardar para as eleições. Como nós vamos sendo visto aí está perto, aí vão lá. Exato. A corte de Samaritana chegou, fez as eleições, preparou ali, mesmo que o Ajanã não tenha pego, mas a força dos mundos encantados está lhe dando assistência. É a hora de você abrir o senhor. Se não tiver nenhum mestre, mas elas tiverem. Fizeram, e graças a Deus. Aí pode demorar a chegar. Exatamente. Aí o mestre vai chegando, às vezes ele está pegando os bônus ainda, está completando os bônus dele, não tem problema nenhum. Mas os ministros já estão lá. E a força está lá. Tá certo? Porque tudo é pelo um comando e eles respeitam rigorosamente os planos espirituais. Eles respeitam rigorosamente as leis. Tá certo? Salve Deus. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus? Deu para ajudar um pouco? Deu, né? Conversamos um bocado. Movimentamos uma força grande, graças a Deus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. E agradecer a Jesus pela oportunidade feliz que a nós foi concedida. E os nossos cavaleiros divinos, os nossos ministros de Deus, as nossas princesas, esses divinos nagôs, esses pretos velhos de luz prateada de poder infinito, que nos ilumine nesse instante. Elevem vossos pensamentos aos vossos lares, nas vossas oficinas de trabalho, mentalize os vossos negócios, as vossas vidas, os vossos familiares. Mentalizem os vossos parentes, amigos, vossos filhos.
Jesus divino e amado Mestre. Ela precisa, Jesus, da individualidade das nossas vidas. Te pedimos, Jesus, a assistência dos mundos superiores. Divino, abnegado mensageiro de Jesus, magos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder divino dos cavaleiros da luz. Jesus, nesse instante, em que as forças se movimentam em nosso favor, te pedimos, Jesus, permita que aonde as nossas mentes alcançar nesse instante, toda corrente possa ser manipulada nos planos espirituais dos mundos encantados. Jesus divino e amado Mestre, que essa vibração de amor, Jesus, alcance a vida desses mestres que aqui se encontram e daqueles que não puderem estar conosco nesse dia. Jesus, ilumine as nossas vidas, os nossos carreiros terrestres. Ilumina, Jesus, a nossa jornada. Divina Quatai 108, nesse instante, olhe pelos vossos filhos. Nesse instante, ministros de Deus, que as forças benditas dos mundos encantados, as forças benditas das águas, a força divina das matas, os poderes de Jesus, que as linhas se entrelaçam em nosso favor nesse instante, e que essas forças possam ser manipuladas em nosso benefício, em benefício desses que aqui se encontram. Jesus, meu Mestre, não te pedimos nesse instante que retire as nossas dívidas, que retire, Jesus, os nossos karmas, mas nos dê forças para suportá-las. Que possamos, Jesus, fortalecidos, melhor assistir a este exército oriental do grande Sibiromba de Deus, nosso Pai Santa Blanca. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória do reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Graças a Deus. Jesus ilumina a todos.